Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa pequena videoaula a gente vai conversar sobre a correção da atividade 2 da primeira parte das vanguardas modernistas, que são o simbolismo e o pré-modernismo. Nesse poema de Cruz e Souza, que a gente está trabalhando pela segunda vez, eu já peço algo mais enfático com relação às figuras de linguagem e outras características que a gente viu do simbolismo. Num primeiro momento, eu pedi apenas que vocês lessem o poema e tentassem identificar quais são os sentimentos que o autor provoca através do seu eu lírico, que é esse personagem que realmente está sentindo dentro do texto. Então, aqui, gente, eu pergunto na letra A: que figura de linguagem está exemplificada na primeira estrofe, destacada de amarelo? Primeiro momento, eu tenho que reforçar com vocês que figura de linguagem é toda vez que eu me expresso através de uma conotação. O que é conotação? Não é o sentido real. Eu uso uma imagem, tá? Por isso que é chamada de figura. Eu uso uma aproximação da realidade para que você entenda melhor, às vezes, o que eu quero dizer. Então, nesse primeiro parágrafo, vamos conferir aqui. As asas da minha alma estão abertas. Podes te agasalhar no meu carinho, abrigar-te de frios no meu ninho, com as tuas asas trêmulas, incertas. Então, percebam aqui que em vez de dizer, olha, eu sou como um pássaro, né, que tenho as asas ali abertas para te acolher, e o meu ambiente, o local onde eu quero te proteger é tão confortante, é tão acolhedor que parece um ninho. Em nenhum momento ele diz que ele é como um pássaro, tá? Você não vê separado ele e o pássaro. Ele não diz que esse local é como um ninho. E ele não diz, por exemplo, né, que ele vai agasalhar você, que ele vai te abraçar para te agasalhar. E diz logo, eu vou te agasalhar no meu carinho. Então percebam aqui que em vez de fazer uma simples comparação, porque a comparação é a primeira etapa de uma metáfora. Como assim? Se eu digo para vocês, olha, eu sou como um pássaro assustado, aí você vai imaginar, nossa, ela está se comparando com o pássaro. Eu vejo a pessoa e vejo o pássaro. Eu vejo esses dois elementos da comparação separadamente. Eu consigo visualizar um e outro. Eu não digo que eu sou o pássaro, eu digo que eu sou como, que eu me pareço com ele. Eu estou como um pássaro. Isso é comparação. Você, na comparação, vai ver os elementos separados. Você consegue ligar essa aproximação que há entre os dois, mas você em nenhum momento transforma um no outro. Já nessa primeira estrofe, percebam que está aqui muito além de uma comparação. Ele diz: as asas da minha alma estão abertas. Então, a alma dele já é um pássaro. Pode te agasalhar no meu carinho, abrigar-te dos frios no meu ninho. Ou seja, ele tem um local. Não bastasse ele se comparar, né, ele dizer que a alma dele é um pássaro, ele já diz, através do contexto das asas, do ninho, né, de que ela tem as asas trêmulas, como um pássaro com frio. Então, na verdade, aqui ele cria toda uma imagem, por isso que se chama figura, tá? Imagem, figura. É essa associação nesse contexto em que ele é um pássaro, ela é um pássaro, e o agasalho, o conforto é o ninho, que é a mesma coisa que o carinho, porque o ninho representa aconchego, proteção, conforto, carinho. Nessa primeira estrofe, tudo está no contexto de que eles são pássaros, ou aquilo que eles sentem, a alma deles, tudo neles está no contexto de serem pássaros, de viverem em ninhos, e de estarem confortando, né, ou a promessa de conforto, ou a promessa do medo, a própria insegurança dela, ele associa que ela ou ele, né, que seja como um pássaro de asas trêmulas, né, exatamente como esse animal se comporta. Então, aqui há uma aproximação tão grande, uma comparação tão grande deles mesmos com os pássaros, que aqui é como se um se transformasse no outro, né? A própria pessoa, o eu lírico, se transforma em pássaro, mora no ninho, tá? Tá preocupado com o agasalho, tá preocupado com o aconchego,
está preocupado ou demonstra medo através de asas trêmulas. Então, aqui o contexto é todo de transformar uma coisa na outra. As pessoas foram transformadas em pássaros. Sempre que houver uma aproximação de elementos ao ponto de que um se torna o outro, eu tenho uma metáfora. Então, a resposta para a letra A é uma metáfora. Na letra B, ao longo de todo o poema, quantos substantivos foram transformados em absolutos? Aqui eu preciso comentar rapidinho com vocês que substantivos, como a gente bem sabe, são nomes. Todos os nomes que existem na natureza, tá? Nomes de coisas, de pessoas, de sentimentos e por aí vai. Quando eu digo que algo se chama, né, eu dou nome para alguma coisa, esse nome tem tanto ou mais valor como eu quiser atribuir a ele, tudo bem? Então, existem nomes comuns, existem nomes próprios, existem nomes simples, compostos e por aí vai. Nomes absolutos aqui, a gente vai entender absoluto como algo completo. Ele é absoluto, ele é completo, tem um valor próprio em si mesmo. Então, aqui, principalmente, você vai perceber na hora da escrita que um nome carrega esse valor absoluto quando ele é um nome comum, tá? Geralmente ali escrito com letra minúscula, e o poeta ele escolhe alguns nomes especiais que vão trazer sentidos especiais para esse poema e ele coloca esses nomes comuns com letras maiúsculas. Então ele transforma esses nomes comuns em nomes próprios, absolutos, de valor. E ele vai mostrar esse valor que esses nomes têm nesse poema, ou para passar a mensagem, através de colocar letras maiúsculas. Então aqui seria bem simples, eu destaquei para vocês em vermelho que carinho, ninho, vinho, conforto e amor são nomes que geralmente são escritos com letras minúsculas, tá? Porque se refere a um amor qualquer, o carinho, o ninho, vinho, conforto, né? São nomes que, no geral, são nomes comuns, mas que no poema, para ele, para passar a mensagem, ele, pelo valor que esses nomes têm para a intenção dele, ele transforma esses nomes em absolutos colocando letras maiúsculas, tá? São substantivos absolutos, nomes absolutos. E se vocês forem ver, aqui eu acho muito importante comentar com vocês que se ele tivesse a intenção, tá? Já que a intenção dele aqui é passar essa ideia de conforto, de carinho, de prazer, né? Através do vinho, por exemplo, de conforto através do ninho, de amor. Como a intenção dele é passar essa harmonia, essas promessas de conforto, de aconchego, ele escolheu esses nomes comuns para colocar como absolutos. Ao passo que quando a gente tem um poema que a intenção dele é mostrar, enfatizar um outro sentido, tá? Que muitas vezes é negativo, talvez, ele poderia colocar outros nomes aqui com nomes, né, com letras maiúsculas. Então, por exemplo, aqui quando ele fala no segundo verso da segunda estrofe, onde tudo é gelado e só espinho. Se ele tivesse a intenção de mostrar o lado negativo ou de colocar a gente num contexto, né, de sentimentos negativos, ele teria colocado, por exemplo, espinho com letras maiúsculas para mostrar sofrimento, gelado, né, para mostrar o oposto, né, dessa questão do aconchego. Então aqui ele escolheu principalmente palavras positivas para reforçar a mensagem dele. Então aqui a gente tem 5 nomes que foram transformados em absolutos. Tudo bem? E para fechar, na letra C, eu pergunto: em que versos do poema, principalmente, percebemos a sinestesia? O poeta, através de seus versos, vai mostrar para a gente uma situação onde ele tenta mexer com mais de um sentido ao mesmo tempo, em praticamente colocar em uma única situação a mistura de vários sentidos, de vários órgãos dos sentidos, de forma que eu possa me sentir ali dentro de um ambiente imerso em sensações, e isso é que é o mais importante. A sinestesia muitas vezes consegue, né, os poetas, através dessa figura de linguagem, conseguem fazer com que nós sintamos uma mistura muito grande de sentidos. Mas aqui no poema, eu destaquei para vocês em verde 2 situações em que ele vai usar pelo menos 2 sentidos, tá?
Então vamos ver aqui no primeiro, onde tudo é gelado e só espinho, mas na minha alma encontrarás o vinho. Aqui percebam que eu tenho gelado e espinho, é algo que eu vou sentir com o tato, com a minha pele. Já o vinho, eu posso pelo menos pensar no sabor do vinho, tá? Mas a gente pode até aprofundar um pouco mais. O vinho tem aparência, né? Tem a cor dele também, então eu posso misturar aqui a visão, eu posso misturar o cheiro do vinho. Isso vai muito da sensibilidade, tá? De quem estiver lendo, mas o autor, quando ele geralmente de propósito, ele vai construir versos para que você mexa com mais de um sentido, ele está usando sinestesia, tá? Então aqui pelo menos teriam dois, que a gente está falando sobre o tato e o paladar, mas a gente pode, inclusive, através da mesma palavra, que é o vinho, ir para mais de um sentido, como a gente conversou, o olfato e também a visão, porque a cor vinho, né, ela traz para a gente também uma sensação, tudo bem? E ali um outro momento que a gente poderia também conversar são os versos, né, da terceira estrofe, os dois últimos versos da terceira estrofe, que vai tudo florindo e fecundando, e sobe aos céus como sagrado incenso. Florindo e fecundando, né? Florindo, principalmente, a gente ativa ali a visão. E incenso, para quem não sabe, o incenso, né, vem a ser uma espécie de fumacinha, né, de perceptível ao olfato e que sobe aos céus em oração. Então, por isso que ele junta sagrado com incenso. O incenso é usado em algumas cerimônias religiosas e também em algumas culturas, até dentro do próprio ambiente, por conta desse cheiro, desse perfume e dessa sensação de leveza que o incenso tem, né, por ser uma fumacinha que sempre está subindo, 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 como os nossos pensamentos, como as nossas orações, como, digamos, os nossos sonhos, nossos ideais. Tudo que é positivo sempre vai provocar para a gente essa ideia de subir, de nos elevar, de nos levantar, tá? De nos animar. E tudo que é negativo geralmente vai ter essa conotação, né? De descer, de para baixo, profundo, denso, escuro, profundidade, tá? Então aqui, como ele une sagrado e incenso, e o incenso nos lembra essa questão de um ritual religioso, né? Em que esse elemento é usado e ativa o nosso olfato. Tudo bem, pessoal? Eu espero que agora, nesse segundo momento, a gente tenha conseguido conversar um pouquinho mais sobre essas figuras de linguagem que eu precisava conversar com vocês, ok? Muito obrigada!